Vamos pro vídeo, vamos trazer aqui muita informação do Mengão. O desespero dos antes está gigantesco, principalmente dos galináceos, né? Pois é, eles estão desesperados, fazendo até vídeo com os youtubers do Flamengo, fizeram um vídeo comigo, me zoando, porque o Alan não estaria mais vindo pro Flamengo. Os caras estão tão desesperados, mas tão desesperados que eles não têm como torcer mais pro time deles. Eles torcem agora, né, por contratação, por jogador que não é contratado. Olha que nível que chegou, o desespero que eles estão do Flamengo. O Flamengo está tentando a contratação do Alan, aí saiu a informação. Primeiramente, o Vene Casagrande tinha dado uma informação que só faltava o Landim voltar para o Brasil para assinar a contratação, que já estava tudo acertado entre as partes, né? Eram poucos detalhes que restavam, entre eles ali a assinatura, e o jogador seria do Flamengo. O Mauro César também trazia que o jogador estava muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Cada vez caminhava mais, a Raíssa Simplício também. E aí o Filipão está chegando como técnico do Atlético Mineiro, né? O Júlio Miguel Neto, o Vene, muitos jornalistas trouxeram que por questão do Filipão estar chegando, ele teria pedido a permanência do Alan, mas, cara, a questão é que não está tão definida assim a permanência dele no Atlético Mineiro, mas só a notícia que saiu foi suficiente para os caras ficarem comemorando a não vinda do Alan para o Flamengo. O jogador quer vir para o Flamengo, tá? É interesse do atleta. A gente vai passar aqui algumas informações, mas é impressionante, cara. Eu fico impressionado a que nível chegou, né, o futebol brasileiro. Os antes tendo que secar o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo que contratou já fez as suas contratações, faltam algumas posições, mas eles estão secando, tamanho é o desespero com o nosso Mengão. No caso de De La Cruz, que assim como o volante do Galo tem vontade de jogar no Flamengo, o River Plate pediu uma proposta maior da diretoria rubro-negra, né, e o lance traz aí os detalhes. O Alan deve ficar em Belo Horizonte, segundo o lance, né? Oferta inicial de 7,5 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais, agradou o Atlético, que poderia receber cerca de 9 milhões de euros com uma questão de metas aí, caso ele batesse essas metas. O desejo inicial do Galo foi mudado com o aumento da crise interna e até os investidores do clube, cientes que a situação financeira não é boa, entenderam que reforçar um rival direto na luta por títulos não era algo interessante. Tá? Então, na informação do lance, não teria a ver com a questão do Felipão. Tá? Por isso a questão técnica é a principal razão para a permanência de Alan. Com a chegada de Felipão, o Atlético entende que o volante pode ser muito útil ao time, ou não o Felipão, mas o Atlético entende, por ser um dos melhores da posição no país. A pressão da torcida também pode ter influenciado no recuo dos dirigentes do Galo, especialmente, como mencionado, por se tratar de um clube que é rival da equipe mineira. O De La Cruz, por exemplo, né, o River quer mais, a gente já trouxe as informações aqui ainda agora, né, e a diretoria deles não quer ceder um titular ao Flamengo, né, que na concepção deles é um rival direto, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Então a gente traz que essa questão que o Flamengo segue, né, parte da diretoria segue confiante aí na possibilidade de contratações, e o Flamengo aí avalia possibilidades aí também, né, no caso plano B, para cada um desses jogadores. Então o Flamengo deve se reforçar, vai ter que recalcular a rota e deve se reforçar sim, tanto para volante quanto para meia. Mas vale a gente dizer que não tem nenhum desespero. Os caras estão torcendo para o Flamengo não contratar. É tanto desespero que torcem para não contratar. Mas o Flamengo tem ali, cara, além do Pulgar e do Thiago Maia, o Flamengo tem o Igor Jesus, o Flamengo tem o Vitor Hugo, que joga ali também. Tem o Vidal, né, que sai no final do ano. Mas o Flamengo tem o Gerson, né, que também joga mais avançado. Aí tem na meia tem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, o Luiz Araújo, que chega agora. Então não dá para entender, né?
Fora isso tudo, os caras ficam 50 anos sem ganhar nada, querem tirar onda, mas aqui, ó, 2 medalhas aqui, ó. Aí, atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e tem que dormir com um barulho desse. É medo que vocês têm da gente conquistar tudo de novo, né? A verdade é essa. E a gente passa para vocês aqui também informação que o Flamengo pode receber uma compensação financeira com a saída do Marinho para o Fortaleza, tá? Então, o Fortaleza fecha a contratação de Marinho, o atacante assina por 2 anos, com salário na casa dos 700 mil, o anúncio deve acontecer nas próximas horas, tá? E segundo informações aí, o Flamengo deve estar recebendo aí cerca de 400 mil dólares, né, pela negociação. E não vai ter que, pelo menos a informação inicial é que não vai ter que arcar com nada do salário, é tudo por conta do Fortaleza, tá? A gente teve o André Hernan, né, o jornalista André Hernan, falando uma declaração que acabou gerando polêmica, até jogador aí da década de 80 do Flamengo respondeu. Ele falou o seguinte: eu banco o Ronaldinho Gaúcho acima do Zico. O Bruxo foi campeão do mundo como protagonista, fazendo gol e eliminando a Inglaterra. Ele quer falar que o cara jogou mais porque foi campeão da Copa do Mundo. Entendi. Meu Deus do céu. Cara, é impressionante. Impressionante. O cara fala que o Ronaldinho Gaúcho foi melhor que o Zico. E a gente tem aqui o comentário do Tita, que é jogador do Flamengo, falando o seguinte: turma da Nutella, o próprio Pelé falou que depois dele é o Zico, né? Aí o pessoal elogiando aulas. Você é ídolo, saudações rubro-negras. Esse cara deve comer M, né? Só pode, né? Pessoal zoando São Paulino Nutella, o Zico só foi elogiado por Platini, Zidane, Baggio, Del Piero e o Rei Pelé. Eu nos meus 59 anos, depois do Pelé, Zico foi o melhor que eu vi jogar completo. Aí tem mais gente falando aqui, quem é esse rapaz aí, qual a profissão dele, caçador de likes. Rapaz, é difícil. Essa vida de jornalista que se expõe nas mídias, né, com comentários, não tem jeito. Eu me exponho, tomo porrada também. Né? O André Hernan tomando muita porrada. Perdoa ele, senhor. Não sabe o que diz. O Moraes Ronaldo mandou aqui, ó. Ser campeão do mundo não define qualidade técnica. Zico é incomparável. Concordo. Nessa aí, meu amigo André Hernan, olha, né? Galera não gostou, não. Zico jogou mais, Ronaldinho foi maestro da bola. Zico, absurdo. Pois é. Quem é esse aí? É um Nutella? Quem é esse comediante? Deve ter tomado água do vaso. Falou aqui o Riedel. E a gente teve aí o técnico Jorge Sampaoli dando entrevista à Flá TV, né? Participou de um podcast na Flá TV. E ele falou o seguinte: quando digo que não tive tempo adequado, é porque tenho uma ideia que o jogador precisa internalizar para as coisas fluírem. Poder trabalhar e fazer com que o jogador adira rapidamente e ganhe, né, os jogos. No Brasil, se você não ganha 3 jogos, vem a crise rapidamente. Temos que encontrar um DNA que gere a reclamação no momento justo. Muitas vezes não se avalia se o processo é bom ou ruim. A torcida é extremamente exigente. Somos mesmo, né? Mas tem que ser, né? Se não fosse tão exigente assim, talvez não fosse o gigante que nós somos, né? Justamente por sermos aí exigentes. Olha só, matéria do GE. Olha que loucura essa matéria do GE. Investimentos de clubes em atletas crescem, mas dívidas preocupam. Flamengo é o ponto fora da curva. Relatório analisa o panorama da situação financeira das equipes com base em critérios de especialistas em finanças do esporte. Né? Veja as maiores receitas e dívidas do futebol brasileiro. Cara, se posso dizer que algo incomoda é o aumento das dívidas. Já passamos da hora de solucionarmos esse problema.
É muito, cara, muita loucura isso aqui, né? Então, os clubes aí da Série A gastaram 1,758 bilhão no ano passado, né? E um aumento de 29% em relação a 1,358, né, bilhão investidos em 2021. Mas a dívida aumentou muito, tá? O somatório da dívida dos clubes da elite ultrapassou a casa dos 10 bilhões de reais no último ano, aumento de 8,9% em relação aos 9,17 bilhões em 2021. São 3,338 bilhões de passivos onerosos, 3,233 bilhões de dívidas operacionais e mais 4,147 bilhões em impostos e acordos. Isso tudo descontando os 718 milhões disponíveis em caixa, tá? O ponto positivo foi o pequeno aumento percentual no alongamento das dívidas. Mas, cara, é impressionante. O Flamengo aí, literalmente, o ponto fora da curva, né? Agora, é impressionante o líder das maiores dívidas aí, ó, em 2022. O líder quem é? Que tá segurando, os caras estão comemorando que tá segurando o Alan, tentando segurar o Alan, querendo liberar o Alan pro Flamengo. Atlético Mineiro, tá? Então o Atlético Mineiro subiu a sua dívida drasticamente, tá? Então 1,498 bilhões o Atlético está atingindo, né? Uma variação, uma subida de 183 milhões no último ano. O Corinthians subiu também, passou de 1 bi, de 963 para 1 bilhão e 29, né? Subiu 66 milhões. O Cruzeiro também subiu sua dívida, tá? O Vasco subiu também um pouquinho, de 710 para 715. O São Paulo subiu bem, subiu 66 milhões a dívida. O Botafogo subiu a dívida também, tá? Contratou, mas subiu dívida também, subiu 149 milhões, tá em 614. O Fluminense subiu 111, né? O Internacional subiu 27, subiu pouco, mas é inadmissível subir, tá no momento que você tem que melhorar, você tem que diminuir a dívida, né? O Atlético Paranaense subiu olha, o Atlético Paranaense é assustador, hein? Subiu 151 milhões, 450 para 601 milhões. Subiu bastante a dívida do Atlético Paranaense. O Bragantino também subiu 195 milhões, tá? O Santos subiu 35, Palmeiras 13, tá com 462 milhões. O Grêmio subiu 94, o Bahia subiu 100, o América Mineiro 32, o Fortaleza 18, Ceará 6, o Atlético Goianiense 5, o Cuiabá diminuiu a dívida em 8, o Goiás Juventude também diminuiu um pouco, 25, né, no caso, o Avaí diminuiu 23, o Coritiba diminuiu 37, e aí o Flamengo. O Flamengo diminuiu a dívida em 123 milhões. É o líder em redução de dívida, o Flamengo, né? Parabéns, agora chegando a uma dívida de 327 milhões, totalmente controlada, parcelada, né? Flamengo bem tranquilo com relação à dívida. E a gente teve pra gente fechar o nosso vídeo com a informação também aí da capa, zagueiro vendido, né? O Famalicão confirmou aí a compra do zagueiro Otávio junto ao Flamengo, né? Defensor aí de 21 anos, vai render aí aos cofres do clube 2,6 milhões de reais. Então, o Otávio aí sendo negociado, o Flamengo permanece com parte aí dos direitos do jogador, negociação futura e tudo mais. O Flamengo, então, negociou o Otávio, um baita de um zagueiro. Eu acho que foi pouco, né? O valor aí foi bem pequeno pela negociação confirmada aí do Otávio ao Famalicão de Portugal.